Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que está com cada um de vocês, cada um de nós, 24 horas a cada dia. Na realidade, 24 horas e 6 segundos, né? Porque o dia tem 24 horas e 6 segundos. Eu não sabia disso, não. Por isso que tem um ano bissexto. Tá? A Luísa Guigino também é tá cultura. Vendo? Então, nós estamos estudando essa obra de Kardec, O que é o Espiritismo, que foi uma obra editada em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, para dirimir dúvidas que surgiram com relação ao publicado pela espiritualidade no Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 501 perguntas apenas. A segunda e definitiva, que foi em 1861, e que teve 1019 perguntas. E para esclarecer todas as dúvidas surgidas, aqui está comigo Eduardo Araújo. Mas muito mais do que Eduardo Araújo, a presença dela, a nobre presença de Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Isso. Sempre. Então, nessa obra, O que é o Espiritismo, nós estamos no capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, que foi a razão da publicação dessa obra, né? Esclarecer algumas dúvidas, muitas dúvidas que surgiram quando da publicação do Livro dos Espíritos. E aqui vem no tópico O Homem durante a Vida Terrena. E nós estamos então no item 139, quando fala de algumas coisas, alguns aspectos, alguns momentos da nossa existência. Falamos dos sonhos, né, no nosso último encontro, e hoje nós vamos falar, falamos também dos pressentimentos, e agora nós vamos falar, tirando uma dúvida, por que essas diferenças que existem entre nós que aqui estamos. E na questão 139, Kardec coloca uma questão. Por que há na Terra selvagens e homens civilizados? E com isso, nesta pergunta, ele está fazendo uma colocação: por que as diferenças entre os homens que aqui estamos encarnados? E para responder a esta questão, aqui temos Maria de Fátima Miranda. Vai ler. Gente, se vocês vissem... Peguei de surpresa. Vamos lá. 139. Por que há na Terra selvagens e homens civilizados? Sem a preexistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação a do homem esclarecido. Faz uma pausa aqui. Não, dá para ler. Pode vai até o final. Admitindo para as almas o mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros têm de fazer. A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo,
o mesmo grau da alma esclarecida. Mas como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse mesmo grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. Comentário? A bondade, olha, o amor de Deus, porque se ele criasse almas selvagens e outras já esclarecidas, ele não teria essa equanimidade, essa bondade que é própria dele. E no Livro dos Espíritos, tem na questão 115, se eu não me engano, né? Que diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Isso. Todos iguais. Tá? Perante Deus, iguais. Isso. E as diferenças que ocorrem, conforme Kardec coloca aqui na resposta, que ele vem esclarecendo essas diferenças, as diferenças são consequência da trajetória evolutiva de cada um. Tá? Que nós vamos vendo, então, vamos encontrando essas diferenças hoje em dia. E vem aí a reencarnação como processo de justiça e de misericórdia divina. Eduardo, esclareça-nos. Estou aqui procurando exatamente a questão que você tinha citado, né? Você citou a 115. A pergunta é: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. E outros maus. Né? E aí os benfeitores responderam o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta, que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A gente tem todo o respeito aos nossos irmãos, né, de outras denominações religiosas que não acreditam nas vidas sucessivas. Porém, como diz Kardec aqui no livro que é o Espiritismo, nessa questão 139, sem a pré-existência da alma, essa questão é insolúvel. Ele usa o termo insolúvel, porque não há. Claro, os nossos irmãos de outras crenças, eles vão dizer que é uma questão de fé, é uma questão de mistérios da divindade. A gente entende e respeita, mas na racionalidade, no pensamento científico, não há como você buscar uma explicação racional para a ideia de Deus e para a própria diversidade dos seres humanos que habitam a Terra, senão com a pré-existência da alma. Não há outra, como diz Kardec, é insolúvel. A nossa existência atual é uma consequência das existências anteriores, pretéritas. Então é tudo uma continuidade. A evolução é contínua. Tá? E nós vamos, a cada oportunidade de reencarnação, nós vamos assimilando novos valores morais, vamos nos descartando de vícios, de deturpações que nós trazíamos conosco, e vamos com isso nos melhorando. Na próxima, nós não reiniciamos, nós continuamos de onde nós paramos. Então isso nos dá a ideia muito clara dessas diferenças, do porquê dessas diferenças, e nós não temos como negarmos ou duvidarmos da justiça e da misericórdia divina. Tem um livro usado na evangelização infantil, se eu não me engano é da Cléo Albuquerque, junto com outra pessoa, comentando, desenvolvendo essa ideia. Então tem o ponto de partida, que é o simples ignorante, e tem aquela parte lá de cima, que já é aquele que cumpriu a jornada. Se eu não me engano é alguma parábola de Kardec, que ela vai fazendo uma correlação, onde aquele que saiu simples e ignorante entra numa floresta, então desprovido de qualquer recurso, enfrenta todas as dificuldades, tal. Aí com muito custo ele chega do outro lado da floresta, que é a desencarnação.
Aí já tem um outro também fazendo o mesmo caminho, mas o pedaço que ele percorreu, ele já deixou uma trilha para alguém. Porque a cada encarnação nós vamos amadurecendo, nós vamos nos intelectualizando, essa intelectualidade vai se expandindo. E aquilo que nós vamos conquistando, construindo e descobrindo aqui, já fica preparando o caminho para quem vem depois, não é? Que vai sofrer as dificuldades, mas aí vai mostrando assim, conforme o mundo vai evoluindo nas suas categorias, as facilidades vão chegando para aqueles que vêm depois. Mas a cada floresta que ele sai é uma desencarnação, aí ele se prepara e volta. Então ele já volta com a maturidade, com o conhecimento, onde ele parou naquela última experiência. Desencarnado, nós continuamos aprendendo, mas é encarnado que nós vamos colocar em prática toda a ideia, toda a teoria que nos é dada quando estamos desencarnados. Por quê, hein? Por quê? Porque é o processo evolutivo, a lei do progresso. A lei do progresso, não é? A evolução. Sim, não, mas é eu contínua. Digo, por que só vai valer quando nós aqui reencarnamos? Porque é justamente aqui que nós vamos viver as experiências que vão nos convidar ao esforço necessário, aos desafios, para colocarmos em prática. Olha, um aluno de medicina, ele pode cursar os 6 períodos de medicina, mas se ele não for residente, se ele não for fazer o estágio, ele nunca vai se sentir seguro para consolidar todo o conhecimento que os livros oferecem. Porque aqui nós vivemos uma vida material, Isso. né? E essa vida material tem os apelos, os chamamentos, certo? Em que nós vamos responder a eles de acordo com aquilo que nós nos preparamos para, ou nós vamos negar, certo? E vamos não fazer aquilo para o que nós voltamos para cá. É verdade. Não é? E ainda tem um detalhe que eu estava refletindo agora enquanto você estava falando. Porque até quando nós tentamos colocar em prática e nem sempre conseguimos executar de forma ideal, mas já ficamos com a experiência para compreender aqueles que passam por lutas, não é? Porque é justamente enfrentando as nossas limitações, tentando transpô-las e superando as dificuldades, que depois nós vamos encontrar a lei de amor com Jesus, que nos faz olhar para o outro, enxergando nele os mesmos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, para colocar em vivência tudo que nós estamos aprendendo. Quando Jesus ele fala do Consolador, não é? É essa missão do Consolador na Terra, que é justamente esclarecer, consolar e libertar. Porque sem todo esse conhecimento, não teríamos condições de sentir Deus, compreendendo Deus. E aí nós ficamos refletindo, mas e antes de chegar ao Espiritismo? Né? Antes do Consolador chegar, existiram aqueles que conseguiram dar conta do dever e conquistaram essa maturidade. Mas olha, esses já tinham isso trabalhado. Nós sabemos que muitos de nós, e no Evangelho segundo o Espiritismo fala, que muitos de nós têm o nome grafado em mundos de regeneração. Que muitos de nós somos exóticos aqui na Terra. Então, aqueles companheiros que lidando com a mensagem do bem, a mensagem do Evangelho na Terra, conseguiram atender e sem a compreensão doutrinária espírita conseguiram desenvolver essa maturidade de agir com responsabilidade no bem, é porque são espíritos que tiveram contato com essas informações, de repente até em outros orbes de onde eles foram exilados, né? No Evangelho nós aprendemos que as únicas coisas que nos pertencem realmente são o conhecimento e a evolução moral. O restante todos são vamos dizer, empréstimos, né? Nós somos usufrutuários. Então isso nós não perdemos. Tudo aquilo que nós adquirimos numa vivência aqui, nós levamos conosco. Agora, essa questão 115, que você leu para nós, ela gera, por vezes, uma dúvida, porque na resposta que a espiritualidade deu, diz que Deus criou o homem simples e ignorante. E como é que é essa cria? O Espiritismo é, então, uma filosofia criacionista? É interessante, né? Porque outro dia meu irmão estava conversando isso comigo e ele é muito questionador. E os espíritos são unânimes em dizer que tem coisas que nós não vamos compreender neste planeta em que nós vivemos, pela própria questão da nossa condição espiritual, né? Então, evidentemente, com o habitante de Júpiter, que segundo os espíritos disseram a Kardec é um dos planetas mais adiantados
do sistema solar, né? Eles têm um nível de compreensão que nós não temos, né? Você não ensina a uma criança aquilo que você ensina a um adulto. Mas o que os espíritos podem nos dizer é que Deus cria incessantemente os espíritos. Eles não entram em detalhes de como, porque é inviável. Né? Essa questão ela é mais complexa, certo? Porque na realidade nós aprendemos que no processo evolutivo, na natureza tudo evolui incessantemente, né? Questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo. Tá? Então nós vemos desde o mineral até o arcanjo, certo? Esse processo de evolução. Mas acontece o seguinte, que no mineral, no vegetal e no animal, nós não temos o espírito com E maiúsculo. Nós temos o princípio espiritual. O princípio inteligente da criação. Princípio inteligente da criação. Então, ali, nós ainda não temos as responsabilidades, Exatamente. Não temos a consciência da nossa existência, não temos o livre-arbítrio, não temos o senso moral. Nada disso está presente no princípio inteligente. É um princípio em evolução. Quando atinge um determinado estágio, ele passa a se comportar, vamos dizer assim, ou ele alcança esse estágio do espírito, Isso. Com E maiúsculo. Mas o espírito não como nós o conhecemos hoje em dia. Exatamente. Ainda tem os estágios intermediários aí. Nos seus primeiros estágios, como ainda tem os espírito humano. elementais, certo? Elementais, os duendes, uma série de... Mas só quando ele É uma entra... transição, né? Só quando ele entra no período realmente humano, é que ele começa, pouco a pouco, a desenvolver a responsabilidade perante os seus atos. E aí que vai a ocorrer, sua evolução. Que vai ocorrer de acordo com o seu grau de compreensão do que é o bem e do que é o mal. Daí os espíritos dizerem que primeiro vem o progresso intelectual, que vai engendrar o progresso moral. 780 do Livro dos Espíritos. Então, à medida que nós sabemos o que é o certo e fazemos o errado, seremos responsabilizados. E aí você pega a questão 787b, e eu acho ela muito interessante, porque Kardec recebe uma resposta que, não sei se ele estava esperando ou não, mas ela é bem interessante. Ele pergunta assim, isso do Livro dos Espíritos, 787b. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu então, mesmo. Aí vem a resposta que eu não sei se ele esperava, né? E os espíritos falam assim, tu mesmo que estás aí perguntando, e era um espírito de alta categoria, Allan Kardec, os espíritos se dirigiam a Kardec como mestre. Só pergunta com sabedoria quem tem. Né? E aí eles respondem, como a Luiz já começou ali a dar a cola, tu mesmo o foste, um antropófago, quer dizer, aquele que se alimentava de carne humana. Mais de uma vez, não foi uma vez. Pelo menos duas. Antes de seres o que és. Então, olha o progresso. É esse processo todo, né? Porque eles vêm justamente dizendo a Kardec que esses espíritos que estão nesta condição ainda, eles não têm o conhecimento de que aquilo é um mal. Sim. Se eles não entendem que aquilo é um mal, aquilo não é um erro. Não tem responsabilidade não moral. Tem a responsabilidade moral. Eles não têm livre-arbítrio moral. Exatamente. Ainda. À medida que eles vão compreendendo, é que aquilo se torna... Isso é muito importante a gente entender, porque nós estamos cercados, né, por outras filosofias religiosas que adotam o criacionismo, certo? Então, o espírito é criado. Então tem, inclusive, aquela imagem muito bonita, né, de Leonardo da Vinci, né, que é o dedo com o dedo, aquela conexão. Né? Aquela conexão, né? Criando ali a alma. Não, Deus não cria a alma ela vai evoluindo, certo? Por isso que é desde o átomo primitivo. Desde o átomo primitivo. É o aprendizado, é o atrito, depois é a sensação, sim, certo? Depois e vamos por aí afora, certo? Mas só vai atingir a condição de espírito dentro desse processo evolutivo quando ele estiver em condições de exercer o seu livre-arbítrio, de aprender e ter opções de escolha que vão ser boas ou mais, certo? É aquela questão do 629 do Livro dos Espíritos que pergunta o que é a moral, né?
Então, a moral é um conjunto de regras de conduta que nos leva a discernir o bem do mal. Então, nós só vamos ter o senso moral quando nós atingirmos determinado patamar de evolução para podermos distinguir isto, e aí vem a nossa responsabilidade. Então, é muito importante, nós estamos realçando esse aspecto, porque existe ainda muitos atavismos, né? Sim. Porque nós, eu digo sempre o seguinte, nós devemos estar sendo espíritas e acessando a esse conhecimento pela primeira vez, certo? Porque o espiritismo tem 170 anos, né? 170 anos. E, bom, eu pelo menos já passei da metade disso, né? Já passei da metade. Não precisa entrar em detalhes. Não precisa entrar em detalhes, mas a minha última encarnação, ou melhor, a desencarnação, deve ter ocorrido antes da publicação do Livro dos Espíritos, antes de eu ter acesso a essas informações. E o Espiritismo, ele não veio criar nenhuma nova filosofia. Ele veio dar uma ênfase e esclarecer aquilo que nós já trazíamos conosco do cristianismo, que também não veio criar uma nova religião, mas veio consertar aquilo que havia sido deturpado pelo homem. Então nós vemos que até mesmo dentro da religiosidade nós temos uma sequência. Sim. Nós temos uma trajetória do desenvolvimento do conhecimento, da inteligência do homem, do acesso à informação e do uso dessas informações para, assimilando, poder ter a capacidade de separar o bem do mal. É muito interessante isso. Aí a gente volta à questão da nossa capacidade de entendimento, que foi aquela sua pergunta, né? Como assim criado simples e ignorante? Os espíritos falam, é assim que tudo serve, né? Na 540 lá na resposta, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Essa resposta já é extremamente complexa, mas olha o complemento. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito, isto é, nós, limitado, isso é que é difícil para muitos seres humanos reconhecerem, né? Meu irmão não gosta dessa resposta. Ainda não pode abranger o conjunto. Nós não temos a capacidade de entender... Nós não somos nem 10% do nosso QI espiritual. Em plenitude, o que significa este do átomo primitivo ao arcanjo. Mas, Eduardo, Miranda, sempre foi assim. Porque Jesus, quando veio até nós, e ele veio fazer o quê? Veio trazer a lei de Deus. A lei de Deus já estava ao nosso alcance, apenas havia sido totalmente deturpada, né? Ele, quando emite, certo, uma colocação que todos nós conhecemos, que está no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, ele é incisivo nessa questão. Esse ponto nós voltamos no próximo, porque... Passa rápido. Muito rápido. Até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza, né? Muita paz. Do átomo primitivo até Miranda. Muita paz. Fica quieto. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Aqui do meu lado direito, meu parceiro
Bill Fabiano, estamos juntos aí. Esperei você falar, Bill Fabiano, né? Na técnica, não sei quem tá, é o Clever. Ah, acertamos agora, né? Agora a gente acertou, Clever, desculpa. Agora tá certinho. Clever na técnica, lá no comando daquele avião, né? Cheio de botão ali. Naquela nave espacial ali, né? Enfim. E vamos nós tocando o nosso programa, né? Isso, Bill? Continuidade. Hoje é o dia 13 de maio, né? 13 de maio. 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Isso. E que nós homenageamos também nossos irmãos africanos, exatamente. Enfim, uma data muito emblemática, muito simbólica para todos nós. Com certeza, né? Então, e dia também, né, de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossos irmãos católicos. Aniversário de Maria de Fátima Miranda também. Olha só, então. Que é o mais importante de todas essas datas. Que dia importante, com certeza. Então, exatamente. Bom, Bill, estamos falando aqui, né, na Revista Espírita de fevereiro de 1859, não é isso? Os espíritos barulhentos, meio para se livrar deles. Allan Kardec foi quem disse isso. A culpa não é nossa. Semana passada nós falamos sobre agora os motivos que levam esses espíritos a fazerem, né, cometerem essas situações aí. Sim. Tudo. E a gente conversou bastante, né, da questão da vingança. Muitos é para se divertir mesmo. Falamos da sintonia que da nossa parte que deve ser diferente, né? Não hostilizá-los, não maltratá-los, mas procurar, muito pelo contrário, mas procurar levá-los esclarecimento, né? Trazê-los à realidade. A realidade, né? Isso, né? E tudo mais. Foi assim que a gente terminou o programa, né? Sim, então vamos dar continuidade aqui de onde a gente parou, tá? Onde o Allan Kardec continua dizendo assim: em geral, se comete o erro de com eles de se amedrontar. Sua presença pode ser inoportuna, mas não perigosa. Se concebe de resto o desejo que se tem de se livrar deles e se faz, geralmente para isso, tudo ao contrário do que seria preciso. Olha o que o Kardec fala, né? Exatamente. Geralmente a gente faz tudo que é ao contrário do que deveríamos fazer. Eu não colocaria nem se livrar deles, mas auxiliá-los. Exato. Tal qual a doutrina nos esclarece, né? Caridade, e né? de pregar o evangelho. Exatamente. E de procurar e ajudar aqueles que querem ser ajudados. Exatamente. Ainda tem isso, não é? Com certeza. E ele diz assim ainda, olha, se são espíritos que se divertem, quanto mais se tomar a coisa a sério, mais persistem, como crianças traquinas, né? Travessas, Isso, que aborrecem, mas aqueles que vêm se impacientarem e que metem medo aos covardes. Se tomasse o sábio partido de rir por si mesmo de seus maus rodeios, acabariam por se cansarem e por ficarem tranquilos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava e desafiava para fazerem tal ou tal coisa. Tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornavam mais. Interessante, né? Bem interessante isso, porque isso é o contrário, né? Dava mais, digamos, essa palavra ainda é usada, mais trela. Meu isso, Deus, né? Denuncia a idade avançada do indivíduo aqui. Dava mais trela, enfim, mais alimento para eles, eles mesmos, os dava próprios mais espíritos... corda. Mais corda. Corda fica melhor, Bill. Menos ruim, né? E acabavam por desaparecerem, ou seja, os próprios espíritos se cansavam, né, da má utilização, na verdade. Exato. A má utilização da pessoa, né? Ou seja, induzindo ali os espíritos a permanecerem nesse estado. Muitas das vezes a gente acaba também alimentando essa situação, né, Renato? Induzindo mais o espírito, enfim, propagando mais aquela situação deles. Isso também não é bom, não é ruim, não é caridoso. Nem todo dia a gente tem paciência, né? A gente ainda não conquistou a paciência. Então, num dia eu posso fazer, mas no outro eu já não faço. E eles vão se divertindo com isso. E na medida que você também não tem medo, né? Muito pelo contrário, quer utilizá-los, eles mesmo acabam se cansando, né? Esse cara tá querendo me usar, esse cara não tá querendo. Eu não tô causando nenhum dano a ele. Ele que tá me causando dano, então vou deixar esse que é mais maluco do que a gente. Com certeza. A demonstração do sentimento ali é muito importante, né? Exatamente. Não demonstrar o medo, mas sim cautela, respeito, né? Sobretudo respeito. Com certeza. Então, continua Allan Kardec assim: mas, como dissemos, existem alguns cujo motivo é menos frívolo.
Por isso, é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, se pode estar certo que cessarão suas visitas, desde que seu desejo seja satisfeito. Sim. Interessante. Há um interesse aí, né? Há um jogo de interesse. Exatamente. O melhor meio de estar informado a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium, escrevente pelas suas respostas. Se verá o que disputam e se, mudando de página aqui, agirá em consequência. Se for um espírito infeliz, a caridade manda-o tratar com as considerações que merece. Vamos parar aqui, Bill? Vamos lá. Interessante. Você lembra no Poltergeist que fizeram a evocação, né? Levaram aquela senhorinha, uma médium. Sim, uma baixinha. Mas no filme, claro, evidente que tem toda uma questão hollywoodiana. Isso, tem toda essa questão de tornar a coisa mais, né? Um suspense e tudo mais, e o médium teve lá seus problemas, né? Com aquela energia e tudo, o que não pode, claro que é evidente que pode acontecer, mas não vai um médium só fazer isso. Não pode ir um médium só, chama um médium lá, né? E quem vai ajudar esse médium? Quem vai ficar na retaguarda? Essa energia toda aí, não é? Como é que vão ser essa situação? Como é que isso vai ser feito? Não é desse jeito. E isso em qualquer trabalho, não somente em trabalho que a gente está tratando aqui, da suposta casa mal assombrada, do suposto espírito leviano, barulhento, não. Exato. Mas num trabalho de desobsessão também. Como a gente vê no nosso post, né? Quantos médios estão ali apostos, né? Para um doutrinador e quantos médios apostos ali, porque a gente não sabe de onde os espíritos vêm, né, Renato? Que demanda eles trazem, que tipo de sentimento invariavelmente é de ódio, né? De rancor. Então, isso é uma carga muito pesada para nós médios, individualmente falando, né? Então, é necessário para que haja esse choque anímico, essa divisão também de energia, né? Porque ela possa se diluir entre vários médios, né? Senão dá ruim pra gente. Perfeito. Continua Allan Kardec dizendo assim: se for um mal brincalhão, se pode agir para com ele sem cerimônias. Se for malevolente, é preciso pedir a Deus para o tornar melhor. Em todo estado de defesa, a prece não pode sempre ter senão um bom resultado. Opa! Tá aí vamos dizer, não vamos dizer uma arma não, mas uma ferramenta. Uma ferramenta. Né? Uma ferramenta. Ferramenta poderosa. Exatamente. Poderosa, né? Em todos os casos. Sim. Em todos os casos. Sem dúvida. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo, aquilo que você falou, né, no programa passado, não é? Os faz rirem e não as tem em nenhuma conta. Porque você vai tentando fazer uma coisa, retirar dali algo que não é assim que funciona, não é na pancada. E você nem sabe a razão dele estar ali, às vezes. Pois uma razão que para ele é importante, é interessante, né? Enfim. E é tal como o médico faz com a gente, não é? Quando você vai ao médico e você tem uma dor no dedinho mindinho, vamos investigar por que você tem essa dor no dedinho. Ele não vai simplesmente aplicar um medicamento, toma esse remedinho aqui. Não, ele vai investigar aquilo, perguntar coisas da sua vida, da sua infância e tudo mais, para ver, né? Chegar num diagnóstico. Se não correto, o mais próximo possível. Exatamente. Com certeza. Exato. É a mesma coisa que se dá. Mesma coisa, hein? Não é entender o porquê, pra quê, enfim. Buscar, né? Chegar e expulsar. Não é desse jeito, né? É para isso que existem aquelas cartilhas, né, Renato? A gente vê aquele projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é muito importante, muito interessante, lá, Qualidade na Prática Mediúnica, que para mim é o melhor, né, do projeto. É o doutrinador, o médio ouvir, né? E numa situação dessa é ouvir, deixá-lo falar, né? Ou escrever, como diz aqui, né? Na escrita ou na psicofonia ou na psicografia, ele já vai denunciar o que ele quer realmente, né? Se ele quer brincar, se ele quer se comunicar, se ele está com ódio de alguém, enfim, ele vai transmitir aquilo ali através da mediunidade ali do médium em questão, seja ela psicofônica ou psicográfica, ele vai denunciar o que ele quer, né? Sim, e a gente vê muitos relatos, né? A questão
do apego a outra pessoa, e vai acompanhando, e vai fazendo uma série de situações por causa da falta de esclarecimento, né, Bill? Exatamente. O esclarecimento é tudo, e você precisa saber o porquê, que é para poder tratar aquilo, levar o evangelho e tratar aquela situação, né? Exatamente. Nem sempre o Espírito quer te fazer mal, não é assim. Nem sempre ele quer te fazer mal, né? Mas tão somente reparar alguma coisa, resgatar alguma coisa, gosta de estar ao teu lado, mas precisa compreender as coisas, né? Sem dúvida. Bem, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, na emissora da Fraternidade, a nossa Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Graças a Deus. Não é isso, Bill? É isso aí. Então, vamos dar continuidade, então? Allan Kardec vai dizendo assim pra gente aqui na Revista Espírita de fevereiro de 1859 sobre os espíritos barulhentos. Ele prossegue dizendo assim: se podendo entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar das qualificações burlescas ou apavorantes que se dão, algumas vezes para se divertirem com a credulidade. Aqui já fala do caso do médium que pode ver, né? Ali, que tem essa faculdade. Exatamente. Né? Então ele pode se transformar no que ele... Ou identificar o que o médium tem mais medo, né? Enfim, e se transformar naquilo ali, justamente para assustar, né? Para assustar o comunicante. Né? Então ele se utiliza daquela forma ali para trazer mais pânico à situação, né? Sim, enfim, sim. A gente vê bem os fenômenos, né, de licantropia, né? Isso. Que o espírito se apresenta de uma forma como se fosse um lobo, né? Uma animalesca. Isso tudo, se eu vejo isso, eu saio correndo, porque eu tenho medo. Imagina ver uma situação dessa, né? Então é bem assustador, né? Com certeza. Complicado, Renato. Continua Allan Kardec. A dificuldade em muitos casos é ter um médium à disposição. É preciso então procurar se tornar a si mesmo ou interrogar diretamente o espírito, né? Se conformando com os preceitos que demos, né, a esse respeito em nossa instrução prática sobre as manifestações. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, frequentemente são provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com a finalidade de convencer quanto à existência dos seres incorpóreos e de um poder superior ao homem. Muitos são os casos também, né, Bill, que a gente sabe que eles falam do poder que eles têm. Sim. Né? Você está vendo aqui, eu já atendi um médium recebendo influência de um espírito que diz: olha, você está vendo o tamanho da minha cauda? Exato. Né? Você está vendo? Você está me vendo aqui? Você está vendo? Olha o meu poder. Sim. Você está pensando que isso é brincadeira? Então é justamente para te deixar, né, assustado e tudo, mas vamos lá, firmes sempre com o evangelho à mão, né? É interessante que eu tô relendo agora e reestudando, na verdade, o Transição Planetária, do Manuel Filomeno, que agora é meu parceiro de leitura, nosso parceiro, né, Renato? Isso, com certeza. Nosso parceiro. E lá no finalzinho, no último capítulo do Transição Planetária, se eu não me engano, Eliakim Ben Sadok, o nome do espírito, acho que é isso mesmo, Eliakim Ben Sadok. Quem está acostumado a essa leitura desse livro vai reconhecer. Eliakim Ben Sadok é um instrutor lá, enfim, o chefe das trevas lá da cidade trevosa, e ele se apresentava como um sacerdote. Né? E através de manipulações fluídicas dos espíritos nobres, ele passou a não se apresentar mais com essa indumentária de um sacerdote, mas aí abraçando a licantropia, como lobos, todos eles. E eles se viram daquela forma. E quando eles se viram daquela forma, eles se assustaram pela condição em que eles se encontravam. Então a própria espiritualidade também sagaz nesse sentido, né? Tipo, como diz lá o Manuel, tirou as máscaras deles, que eles mesmos não sabiam que tinham,
né? Que estavam com aquela forma perispiritual ainda animalizada, para eles caírem na realidade. E nesse momento eles fogem, eles saem correndo por se assustarem deles mesmos, né? É uma situação bem interessante, né? E coincidentemente nós estamos lendo a mesma coincidência. É importante o que você está falando, porque é um método de trabalho que você procura levar. Dá uma olhada para você quando você tem a oportunidade de conversar com o espírito. Você já olhou para você? Exatamente. Mas olha profundamente para você, olha por fora, olha para você. Você acha que você é assim mesmo? Que você vai ficar assim o tempo todo? E isso já vai trazendo um choque. Um choque de realidade. Né? De realidade. Né? E vários começam até a chorar. Sim. Porque não querem ficar assim. Exatamente. São excluídos, se sentem excluídos, né, de alguma forma. Continua Allan Kardec, Bill. Vamos lá. A ressonância que deles resulta, o medo mesmo que eles causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa lhes dar outras. Todavia, quando objetos são postos em desordem ou vos são lançados à cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para se figurar que semelhantes coisas são quando não são. Se nota um efeito qualquer, esse efeito tem necessariamente uma causa. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de toda a causa material. E se, além disso, nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal mais característico, somos forçados a o atribuir ao de uma inteligência oculta. Interessante o Kardec trazer o esclarecimento e excluir logo a questão, né, da causa material. Sim. Né, e atribuir aquilo a uma inteligência oculta, uma inteligência que eu, pelo menos, né, desconheço. Como é que pode? Eu estou sentado aqui e passa um guarda-chuva voando aqui por cima da minha cabeça. Né? Exatamente. Um talher, uma panela, uma tampa, enfim, existe até objetos. Uma causa de inteligência por trás. Existe uma causa. Né? Isso, né? Então, até porque se fosse uma coisa muito pesada, tinha que ter um vento adequado. Exatamente. Para poder suspender aquele volume, não é? Sim. Um furacão categoria 5, né? Por aí, né? E poder fazer com que aquilo voe. Exatamente. E são muitas as situações que a gente vê em filmes, né? Muitas situações a respeito. Claro que com toda a fantasia hollywoodiana que tem que ter, né? Mas que a gente sabe que é perfeitamente possível. E por outro lado também a gente vê, né? Lógico que existem filmes, por exemplo, O Exorcista, que dizem que foi baseado em fatos reais, que a gente sabe que é possível, essas coisas acontecem, a gente está vendo aí, né? E eu fico imaginando assim, né? Lógico, guardando as devidas proporções, né? Porque as coisas que saem da mente dos produtores, dos diretores, né, talvez não sejam aleatórias, né? Até aquilo que a gente não conhece, o que a própria doutrina não nos traz, né? Muitas coisas que a nossa doutrina não nos traz, mas que podem existir. Isso. A gente não pode negligenciar. Primeiro, não abraçar a nossa doutrina como a verdade absoluta e suprema para todos. Não é. A doutrina espírita é a verdade absoluta e suprema para nós espíritas, certo. Ou espiritistas, como Emmanuel nos diz. Mas para um evangélico, por exemplo, não é. Não. A verdade. Mas a espiritualidade encontra meios de se comunicar com ele através da crença dele. Não é isso, Renato? Correto. Como do católico, como do ateu. Enfim, através da crença de cada um. Então, quando surgem essas ideações assim para fazer filme X, Y sobre determinadas situações, é porque eu acho que a própria espiritualidade vai incutindo na mente do diretor aquelas situações, né, que você acha que até pode ser maravilhosa, sobrenatural. Não existe o maravilhoso sobrenatural, se não me
engano, é o capítulo 1, né, do livro dos Médiuns. Isso. Mas tá ali, elas existem, né? O ar que a gente respira, a gente não vê, pô. Mas se eu tapar sua boca e seu nariz, você, vai sentir falta dele. Certeza. Você não tem dúvida alguma de que ele existe. Né? Então, como dizia Shakespeare, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Com certeza. A despeito da nossa doutrina ser aberta, né, há muitas coisas ainda, muitos mistérios, né, que a gente tem aí que são passíveis de acontecerem. Eu acredito nisso, pelo menos. Né? Não, sim. São as questões ligadas também à questão do milagre. Nossa, um milagre. Milagre em que sentido? Não é? A nossa doutrina é muito clara a respeito. Na Gênese, nós temos todo um estudo muito bem elaborado pelo Allan Kardec a respeito de milagres e predições, etc. Né? Não me recordo o capítulo, mas o que seria o milagre para a gente? O milagre para o espírita seria o quê? É você movimentar-se, não é? Ação e reação. É você orar, crer, com fé, mas estar atento ao que você deve fazer, ao próximo passo que você deve dar. E compreender aquilo que pôde ser feito dentro da expectativa do que você queria, não é? Para aquilo que se concretizou. Exato. Realmente. Sim, aconteceu um milagre, aspas, no que eu estou falando, obviamente, né? Aconteceu, mas não o milagre como a gente entende em outras situações, que não seria eu ficar parado e as coisas acontecerem. Não é assim, né, viu? Exatamente. A doutrina espírita esclarece de outra forma, não desse jeito. Exato. Né? Não desse jeito. Vamos terminar esse parágrafo Vamos aqui? Lá. Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam. De modo, né, dos menos contestável, pelos meios que nos dá para se comunicar com eles. Esses fenômenos nos ensinam, além do mais, a separar o que há de real de falsos ou a exagerado nos fenômenos dos quais não nos damos conta. Se um efeito insólito se produziu ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é que foi devido a uma causa toda natural, porque é o mais provável. É preciso, então, procurar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão conscientemente, né? É o meio de não se iludir. E o Kardec deixa bem claro aqui o que deve ser feito para poder analisar os fatos, debater, não é isso? Então, à luz de todo o ensinamento, de toda a parte material, da física primeiro, deu uma dor de barriga, vai ao médico, vai tomar um remédio. Não, o espírito que está me influenciando, não é por aí, não é assim. Não é desse jeito. Atribuir a mediunidade, não é desse jeito. Kleber está com dor de cabeça, é um espírito me obsediando. Não tem nada a ver, né, Kleber? Tem que buscar a real situação. Você é espírito encarnado, então vai tomar uma dipirona, vai tomar um remédio para passar a tua dor de cabeça. Se não passar, você vai buscar outras situações. Exatamente, primeiro sempre. Sempre. Bill, acabou, não dá tempo para mais nada. Acabou, só Clever, dá tempo pra está gente. Acabando ainda. Só dá tempo pra gente se despedir aqui. Isso aí. Muito bem, prezados ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo programa. Continuamos ainda aqui no mês de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Bill Fabiano. Muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.